exemplo, Como o paciente... um remédio, como um medicamento, ele pode desencadear, porque o suicídio a gente sabe que já tem um histórico depressivo. Sim. A pessoa começa com uma depressão, um histórico psicológico e depois acaba cometendo essa burrada, me perdoe dizer. Sim. Então, nessa sequência que você disse, o paciente está deprimido, tem ideias de morte, certo? E antes, ele tomava um medicamento chamado diazepam, por exemplo, ficava em coma e, graças a Deus, a maior parte não ia a óbito. Agora, com o paracetamol é diferente. O paracetamol é tão venenoso, é tão tóxico, que se o indivíduo tomar 10 comprimidos, ele só não morre em 5 dias se ele fizer um transplante de fígado, senão ele já morreu. Como é que é, doutor? Repete isso. 10 comprimidos... Se ele tomar 10 comprimidos durante ele, 5 dias... Não, por dia. De uma dose única, uma dose intencional. Ele toma 10 comprimidos de uma vez. De uma vez. Ele só não morre em 5 dias. Em 5 dias ele estará morto. Meu pai. Ele só não morrerá se fizer um transplante de fígado. Para você ver como é uma droga perigosíssima. Sabe? Então, a questão é a seguinte, nós contemporizamos aqui no Brasil, tem muitas coisas inexplicadas, você sabe disso, né? Por detrás dessa história. Há muito que o Ministério da Saúde já deveria ter tomado uma atitude. Porque se você analisar... Que agora ele proibiu a propaganda desse medicamento. É muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é irrisório. Porque o médico, ele já está ligado no automático. De cada 10 médicos, 9 vão passar o paracetamol. O médico está incorrendo em negligência. Eu acuso isso. O médico que passa paracetamol na dengue está em negligência, induzido por uma portaria do Ministério da Saúde totalmente anacrônica, defasada, que foi feita em 2001. Até aquele momento não se sabia que a dengue era uma hepatite viral e não se sabia tão claramente que o paracetamol é esse veneno que destrói o fígado. E a medicina brasileira, Gustavo, eu quero fazer aqui uma denúncia muito séria. A medicina brasileira, ela está cometendo um erro muito grande, que ela está tomando por dengue hemorrágica, o que na verdade é uma iatrogenia médica chamada intoxicação pelo paracetamol. A medicina brasileira, ela não está sabendo identificar isso. É o maior, na minha opinião, é a maior tragédia em relação aos medicamentos desde a história da talidomida, nos anos 50. Quando as crianças nasciam deformadas. Né? Para mim, a história do paracetamol hoje, nos tempos recentes, a mortandade que o paracetamol já provocou na dengue, com a iatrogenia médica, e a classe médica brasileira não sabendo identificar o que é intoxicação do paracetamol, o que é a dengue hemorrágica, é o fato mais grave dos tempos recentes. Agora, doutor, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo em questão dos médicos. Se o médico estuda, se ele sabe o que pode comprometer esse remédio na saúde do ser humano e principalmente no doente da dengue, por que ele continua receitando? Gustavo, provavelmente ele não sabe em detalhe. Ele tem alguma ideia. Segundo, o laboratório neutraliza isso. Os laboratórios que comercializam o paracetamol, eles agradam, de fato, agradam muito os médicos, certo? E passam uma ideia que o paracetamol é uma coisa, assim, leve, que não tem efeitos colaterais, que é uma droga... Mas qual que é esse agrado? Agrado, tipo assim, desde reuniões com jantares, brindes, esse tipo de coisa, né? Para que o visitas ao médico consultório. indique determinado... Para que o médico continue na ilusão de que o paracetamol seja uma droga segura. Agora, doutor, é só uma questão de curiosidade. O senhor atacando ferozmente a classe médica a qual faz parte, sim, isso não vem causando para o senhor, como profissional, um certo desconforto entre os colegas? Os colegas acabam te condenando, falando algo para o senhor? Não. Não porque o colega médico que tiver o mínimo de consciência e que for aprofundar os seus estudos, ele vai ver que nós estamos defendendo a população com uma causa totalmente verdadeira. Certo? Então, o médico não pode mais continuar incorrendo nessa negligência, respaldado por uma portaria do Ministério da Saúde, que já deveria há muito ter sido mudada. O ministro Zé Gomes Temporão, ele nos brinda com uma piada, falando que ele vai proibir a propaganda. Isso é muito pouco. Ele deveria, no mínimo, suspender o uso do paracetamol até que se aprofundasse nos estudos, porque, Gustavo, não há um trabalho, eu estou desafiando aqui, não há um trabalho no mundo duplo cego que você mostre que você possa usar o paracetamol na dengue, que seja seguro usar o paracetamol na dengue. Então, essa conduta do Ministério da Saúde não tem o menor suporte
científico. É uma conduta perigosa e lesiva à população, ao ser humano.